Graças e paz, irmãos. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor para darmos início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Nós agradecemos a Deus o privilégio que temos em estar na casa de Deus para buscar a sua presença e para entregar a Ele o culto racional, o qual temos a oferecer como oferta viva, santa e agradável. Vamos convidar o presbítero Joaci para ele fazer uma oração. Tem um microfone aqui, ele pode pegar. Vamos orar, agradecendo a Deus por essa noite que Ele nos concede na sua casa de oração. Saúde, irmão, na paz do Senhor Jesus. Oremos. Glória a Deus e paz, Senhor, nós te louvamos, te exaltamos. Aleluia, pela tua presença em nosso coração, em nossas vidas. Pai Celestial, que tu possas estar operando em cada vida, em cada coração. E que nesta noite a tua graça possa ser derramada sobre cada irmão. Louvado é o teu nome, aqui Jesus. Presente, aqueles que estão assistindo em casa. Que a tua mão poderosa possa estar estendida, operando em cada vida, em cada família, em cada pessoa que nesta hora está precisando, carente da tua graça. Louvado é o teu nome, Jesus. Conosco nesta noite, vá operando poderosamente em nosso coração. Recebe o nosso louvor para a glória do teu nome. E que nesta noite nós possamos ouvir a tua voz. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os amados, podem sentar, vamos louvar a Deus com o hino do Salmos e Hinos, o 466. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu. Vamos louvar a Deus com esse louvor. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem de Cristo ao lado aqui esmorecer e a luta desertar, lá no céu não há de o prêmio receber, que os crentes vão ganhar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eia, pois sejamos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha colhem os lauréis, com Cristo reinarão. Com valor, sem temor, prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, sempre até morrer. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, vamos cantar o 412. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus o Salvador na cruz me resgatou.
Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, o Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Querido, vamos nos colocar em pé, vamos abrir nossas Bíblias. João, capítulo 17, a partir do versículo 1, a oração sacerdotal feita por Jesus, e vamos fazê-la como leitura devocional esta noite, para o nosso elevo espiritual. João, capítulo 17, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que me houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Logo após essa oração, vou convidar a nossa irmã Lourdes para estar trazendo um louvor de adoração ao Senhor. E enquanto isso, o nosso irmão Diácono Elismar estará recolhendo os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, queremos te adorar na beleza da tua santidade, te agradecer por esse grande privilégio que temos em estarmos aqui na tua casa de oração, poder ouvir a tua palavra, Senhor, poder falar contigo e entregar a ti o culto racional que estamos te oferecendo. Deus querido, sei com os teus servos que estão nessa comunhão, aqueles que estão em espírito de adoração ao teu nome. Ser também com aqueles que estarão contribuindo com a tua obra através das ofertas e os dízimos, Senhor, que serão destinados à tua casa de oração. Tudo isso eu te peço e te agradeço com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a nossa irmã Lourdes adorar o Senhor. E enquanto isso, você que trouxe a sua contribuição, o dízimo, a oferta à casa de Deus, isso também é adoração ao Senhor, entregarmos a Ele aquilo que é do nosso Deus. Vamos adorar a Deus com a nossa irmã Lourdes. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos mais uma vez na casa do nosso Deus, né? Para louvar e engrandecer o seu nome. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
Amém, Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Glória a Deus. Alcançará misericórdia, graça e luz. Vamos convidar o diácono Elismar. Ele estará adorando a Deus através das orações e logo em seguida estaremos transmitindo a palavra de Deus ao coração dos amados. Saúde a todos com a paz de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa primeira parte e a oferta levantada para a manutenção da casa do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, te damos graça nessa noite em podermos estar aqui reunidos, Senhor Deus, diante da tua presença para louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Estamos gratos pelo dom da vida, Senhor Deus, essa oportunidade que Tu nos concede, mais uma vez, estar na Tua casa de oração, para aprender de Ti, Senhor Deus. Sabemos que Tu estás presente conosco aqui neste lugar, Pai. E da mesma forma que Tu tens já operado, Senhor Deus, nessa primeira parte com louvor, e tendo, Senhor Deus, em comunhão um com o outro aqui, Senhor Deus, buscando a Tua face, Jesus. Queremos Te pedir, Senhor Deus, que Tu continue abençoando o Teu servo, o pastor Claudinei, para a ministração da Tua palavra. E Te peço também de forma especial pela oferta qual foi levantada para a manutenção da tua casa. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os amados, pode sentar. Irmãos, hoje nós queríamos trazer uma reflexão para as nossas vidas, falando a respeito da suficiência, da perseverança, de nos manter firmes na palavra de Deus, nessa caminhada, nessa jornada que nós temos como cristão. E nós podemos observar, através da leitura bíblica, a qual nós fizemos aqui, a oração sacerdotal de Jesus, Jesus orando pelos seus discípulos, orando por aqueles que eram convertidos, né? Que tinham entregado suas vidas a Cristo, e se mantido agora nessa caminhada firme. E nós sabemos que a perseverança é uma das coisas que não pode faltar na vida do cristão, né? O verdadeiro cristão é uma pessoa que foi tornada justa, e o homem justo, ele vive de maneira bem diferente daquele homem que está lá fora, né? Que está no mundo, que está no pecado, né? Que tem o prazer de pecar. Aquele que é justo, ele anda no caminho de Deus, que é um caminho santo, né? E Deus dá continuamente graça para que o cristão possa se manter neste caminho, fazendo a vontade do Senhor. Às vezes a vida, ela se torna muito dura, o caminhar muitas vezes se torna difícil, né? E porque o mundo, ele coloca as dificuldades à nossa frente, né? Mas a Bíblia fala que enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós teremos dificuldade e aflições. Mas nós vamos dar uma olhadinha através do ensino da palavra de Deus, que mesmo inserido nesta cosmovisão, neste mundo em que vivemos, nós podemos manter a nossa fidelidade para com Deus. Nós podemos manter uma vida de perseverança para com Deus. Cremos, queridos, que Deus tem um povo escolhido, e essas pessoas, o qual Ele escolheu, eu e você, né? Nós somos redimidas e já temos garantido a vida eterna, né? Todos nós temos certeza de que um dia iremos morar no céu. Nós cremos também que a graça de Deus produz essa convicção aos nossos corações, né? Dos nossos pecados, daquilo que somos, né? Primeiramente, Deus, Ele mostra os nossos pecados, Ele mostra as nossas qualidades, depois Ele nos leva a crer em Cristo Jesus como Salvador, pelo fato de que Cristo é justo, é santo, é puro, e a partir daí, nós passamos a confiar em Cristo, né? E nele nós somos justificados, né? Nele nós somos salvos, neles nós temos a garantia de uma vida eterna para com Deus. E é por isso que nós louvamos ao Senhor. No Evangelho de João, o qual nós lemos, o Senhor Jesus fala dos ramos da videira, que por não produzirem nenhum fruto foram cortados, queimados, né? Ilustrando-se
isso de uma outra maneira. Existem muitas pessoas que parecem ser cristãs, muitas vezes, exteriormente, por fora, mas que muitas vezes por dentro ainda não tem um coração realmente convertido por Deus, né? E nós queremos ver através das Escrituras e daquilo que nós lemos, que aquele o qual Deus confiou a Cristo, nem os desses se perde, nem os desses é lançado fora, porque o nosso Senhor, como nós já estudamos aqui anteriormente, alguns dias atrás, Jesus, ele é suficiente para a nossa salvação. Amém? Então vamos ver qual é a primeira lição que nós podemos aprender aqui. A primeira razão e a primeira lição que podemos aprender é que aquele que é verdadeiramente cristão, convertido em Cristo, ele permanece até o fim. Ele pode ir até o fim. É por isso que a Bíblia diz: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da justiça. E por que isso acontece? O apóstolo Pedro, irmão, ele diz que os filhos de Deus, eles foram de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Isso você encontra lá em 1 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 23. Então toda pessoa que nasce neste mundo, você que nasceu, eu e você, nós temos um corpo físico que é mortal, que é corruptível, que ele vai se deteriorando com o passar do tempo, né? É por isso que nós vamos envelhecendo. E não tem como você retroagir isso, né? Não tem como voltar atrás. Tem pessoas que às vezes buscam o elixir da juventude, né? E coloca creme, e toma remédio, e faz aquilo, faz outra coisa. Você pode retardar, às vezes, algumas consequências dessa idade avançada. Mas você não pode evitar o envelhecimento. Todo ser humano, ele nasce, ele cresce, ele tem a sua família, ele evolui, mas ele envelhece, e o físico, que é o corpo que se deteriora, ele tem que voltar ao pó, porque assim foi determinado por Deus. Mas aquele que nasce de novo, aquele que tem uma nova vida espiritual, ele vai possuir agora uma nova natureza que não morrerá. É a vida eterna a qual Deus prometeu para cada um de nós. A nossa matéria, o nosso físico, ele morre, mas o nosso espírito, ele vive eternamente diante desse Deus todo-poderoso, né? Então temos vida eterna. A pessoa que nasce de novo, ele passa a odiar o pecado, ele luta contra o pecado. Essa pessoa não é capaz de levar uma vida de pecado, embora não esteja completamente livre de pecar, porque nós somos ainda pecadores e vivemos no mundo sujeito a isso, mas a nossa natureza agora, ela não está ligada mais ao pecado, mas o nosso espírito, a nossa vontade agora é fazer a vontade de Deus, é servir a Deus, é buscar o caminho do Senhor, é estar fazendo aquilo qual o nosso Deus determinou. É por isso que Jesus, lá em João, no capítulo 4, versículo 13 e 14, quando ele fala do novo nascimento, falando daquela mulher samaritana, ele diz assim: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então não é um corpo agora corruptível, mas é um corpo transformado pelo poder de Deus, que vai morar lá diante do Pai Celeste. Então, ele vence a nossa natureza pecaminosa, e a partir daí, nós passamos a ter vida eterna e vida eterna com Deus. A segunda razão de nós adorarmos ao Senhor e glorificarmos a Ele e permanecermos firmes nas promessas de Deus, é que o próprio Senhor Jesus nos declarou exatamente isso, lá em João 3,16,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Pode o homem crer e mesmo assim morrer? Pode ele receber uma vida espiritual que não seja a vida eterna? Isso não é possível. João 3,16 diz: Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então aquele que recebeu a Cristo, ele tem uma vida transformada, né? Ele tem uma natureza completamente transformada para glorificar e adorar ao Senhor nosso Deus. Alguns dizem que é possível ter vida eterna e então perdê-la. No entanto, nós vemos que isso não pode ser verdade. Vida eterna é eterna e não pode ser perdida, né? Se a vida é eterna, como é que alguém vai poder perdê-la? Vida eterna é uma vida que é para sempre, né? Para sempre morando com esse Deus. João 6,40: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Amém? Irmãos, e nós louvamos a Deus, que cada um de nós temos certeza disso, né? Que salvo por Cristo, agora nós temos a vida eterna, e essa vida eterna firmada na palavra do Senhor. Amém? A terceira lição que podemos aprender, irmãos, a terceira razão porque os crentes estarão para sempre seguros, reside no fato de que Jesus ora pelo seu povo. E Jesus não está morto. A Bíblia diz que ele ressuscitou, ele está assentado à direita do Pai e ele intercede por nós, ele ora por nós, e ali ele intercede continuamente. O nome de cada um está escrito no seu coração. Lá em Hebreus 7,25: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Que coisa maravilhosa, né? Os filhos de Deus podem ter uma vida muito difícil, eles podem muitas vezes até ser jogados de um lado para outro por conta das dificuldades. Podemos até pecar, porque nós estamos sujeitos, né, a essa vida pecaminosa. Podemos ficar muitas vezes entristecidos, porque aquele que se afasta de Deus, aquele que peca, às vezes aquele que cai, a tristeza bate em seu coração, porque o Espírito Santo vai demonstrar e vai mostrar que nós estamos errados. Entretanto, as orações de Jesus, do Salvador, irão impedir que nós percamos a nossa fé. Pedro disse 3 vezes, eu não sei se você se lembra, mas quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3 vezes, né? Pedro disse 3 vezes que não conhecia a Cristo. E, consequentemente, negando a Cristo, ele estava também pecando. Ele estava também transgredindo. Porém, o Senhor Jesus havia orado a Deus a favor de Pedro. E o que é que aconteceu? Pedro foi restaurado pela palavra de Deus, e a partir daí começou a tomar conta da igreja, do rebanho do Senhor, e a testemunhar a outros sobre Cristo, a falar de Jesus. Ao invés de negá-lo, agora Pedro dizia: aí está o Senhor, o Salvador, aquele que me deu vida, aquele que é a coluna viva da igreja, aquele que é a pedra a qual a igreja foi firmada. E assim é comigo e com você. Nós éramos pecadores, transgressores, muitas vezes não fazendo a vontade de Deus, mas Deus transformou a minha vida, transformou a tua vida também, e agora o que é que nós fazemos? Proclamamos as boas novas do Evangelho e dizemos a todo mundo: só Jesus Cristo é que salva. Amém? E temos essa certeza, né, de um dia morarmos no céu. João 17,11: Pai Santo, guarda em teu nome aquele que me deste. Jesus orando pelos seus discípulos, orando pelos seus seguidores, orando por aqueles que são convertidos. Queridos, isso traz uma grande alegria ao nosso coração, saber que Jesus também, ele está intercedendo por nós.
A quarta lição que podemos aprender, a quarta razão, baseia-se no que Cristo fez aqui na terra. Na segunda carta de Timóteo, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Timóteo 1,12: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo diz que o Senhor Jesus o amou, e que ele morreu na cruz para salvá-lo, e que nos céus ele está orando por ele. Por isso Paulo é capaz de colocar sua alma aos cuidados de seu poderoso e amável Senhor. Paulo dizia assim: Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. E se Paulo se colocou nessa posição, nós também podemos glorificar a Deus, que Cristo, ele deu a sua vida por nós, ele morreu por nós, e é por isso que nós podemos perseverar até o fim, até que ele volte para buscar a sua igreja. Amém? Quinta lição, irmãos. Nessa quinta razão é que os santos irão perseverar por causa do concerto da graça. Leiam, e vamos ler para nós lá no Velho Testamento, lá em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 40, quando diz assim: e farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhe fazer bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Deus não deixará o seu povo, nem seu povo o deixará. Louvado e glorificado é o seu nome. Nós temos essa garantia, que Deus, ele nunca vai nos abandonar, ele sempre estará conosco constantemente, e também ele diz que o seu povo não o deixará. Hebreus capítulo 8, ele nos diz que viveremos sobre este novo pacto. O pacto antigo era o de obras e requeria perfeita obediência. Agora nós sabemos que não é pelas obras que nós somos salvos. Como pecadores e com a natureza pecaminosa que nós temos, muitas vezes nós somos incapazes de cumprir perfeitamente com os mandamentos de Deus. Nós seríamos todos condenados à morte se dependêssemos disso. Mas a nova aliança, ela é diferente. Não temos como sair do reino da graça, porque a graça de Deus, ela nos alcançou. É por isso que Isaías 54:10, ele diz: porque as montanhas se desviarão, os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o concerto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém? Deus, ele se compadece de nós. Deus, ele se colocou em nosso lugar. É por isso que Cristo morreu, para remir os nossos pecados, e agora temos essa garantia de salvação e de permanecer perseverante até o fim. Não devemos, querido, voltar atrás, mas sempre seguir adiante, olhando para o autor e consumador da nossa fé. A sexta lição, meus amados irmãos, que podemos aprender aqui, ela é interessante, é baseada na fidelidade de Deus. Deus não é como os homens. Se ele faz uma promessa, Deus, ele cumpre com a promessa. É verdade, não é? Nós somos diferentes. Muitas vezes nós fazemos uma promessa, mas para que essa promessa possa ser cumprida, vai ter algumas variáveis aí. Primeiro, eu vou ter que estar vivo, né? Porque se eu não estiver vivo, eu não vou poder cumprir com a minha promessa. Primeiro, a situação muitas vezes tem que ser favorável. É por isso que toda vez que nós vamos fazer alguma coisa, sempre nós dizemos assim: se Deus quiser. Porque se não for a mão poderosa de Deus que estiver ao nosso lado, não poderemos cumprir muitas vezes com a nossa palavra. Mas, irmãos, com Deus é diferente. Ele cumpre com as suas promessas. Se Deus começa a fazer algo, ele não irá parar até que a obra esteja concluída, até que a obra esteja terminada. Amém?
Ele começa e vai até o fim. Lá em Malaquias 3:6, porque eu, Senhor, não mudo. Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que operou no passado é o Deus também que opera hoje aqui no presente. É o Deus também que vai operar no futuro. É por isso que podemos confiar em Deus. Queridos, portanto, devemos confiar na fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, versículo 1 e 9, ele diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos chamou e Deus nos salvou. E Ele será fiel às suas promessas para nos manter andando no seu caminho, até que nos leve para a sua morada na glória junto a si mesmo. O justo seguirá o seu caminho firmemente. Se foi Deus que prometeu, Deus irá cumprir com essa promessa. Amém. Você pode até, em dado momento, se sentir fraco. Você pode até, em algum momento, pensar que está cambaleando, está fraquejando. Quantas vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: pastor, a minha fé parece que está pequenininha, né? Eu estou fraco na fé. Mas o Senhor está aí ao teu lado, para te levantar, para te erguer, para te manter firme na palavra de Deus. Não se preocupe, porque aquele que prometeu é o Deus que está presente constantemente ao teu lado, para te abençoar e para te salvar e para te levar para o céu. Amém? Queridos, e a sétima e última lição que queremos passar para os irmãos: a razão porque os santos vão permanecer até o fim está baseada no que Deus já tem feito em nós. Vamos dar uma olhadinha em algumas passagens para que elas possam adentrar o nosso coração. Jeremias, ele disse o seguinte: pois com amor eterno te amei, e com amor e com a minha benignidade te atraí. Que coisa maravilhosa! Quem é que nos amou? Primeiro, o nosso Deus Todo-Poderoso. Quem é que nos atraiu a Ele? O próprio Deus. O amor eterno, imensurável de Deus. Como podemos pensar que Ele nos deixará, visto que Ele nos ama de uma maneira tal que a gente muitas vezes não pode expressar. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, quem é que não se lembra? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Estas palavras, irmãos, significam que se Deus nos trouxe de volta a Ele quando estávamos ou quando éramos inimigos de Deus, através da morte do seu Filho, Ele não nos abandonará agora, já que agora somos o quê? Amigos de Deus, somos filhos de Deus, somos enxertados agora na videira verdadeira. Jamais Ele nos deixará. Amém? Deus amou você quando você era inimigo. Imagine agora que você se tornou amigo de Deus, né? Então agora que Ele não vai te deixar jamais, né? Romanos 8, 29 a 30. Esse é belíssimo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa doutrina da graça, ela é tremenda. São como uma corrente que não pode ser quebrada. A palavra de Deus, ela é uma palavra sublime. Quando ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou
dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Será que é a pandemia? Será que o coronavírus, hein? É como eu estava comentando, né? Alguns às vezes até esfria por conta disso, né? Mas a Bíblia disse: nada pode nos separar do amor de Deus. Nós temos que estar com esse Senhor constantemente. Filipenses 1,6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Essa passagem resume tudo que estamos tentando dizer para os amados irmãos. Deus continuará com a obra que Ele começou em nós, até que ela esteja terminada, até que ela esteja pronta. Nossa união espiritual com Cristo, irmão, ela é comparada à união matrimonial. Cristo é o noivo, o corpo, todos os crentes, a igreja, ela é a noiva. E Cristo não irá e nem pode se divorciar da noiva. Oséias, ele fala isso, lá em Oséias 2,19: e desposer-te-ei comigo para sempre. Esta é uma união explicada de uma outra forma. Nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça do corpo. Como pode os dois estar separados? Não pode. Ele sempre está unido à sua igreja. Queridos, e isso traz um grande conforto ao nosso coração. Saber que a nossa salvação, ela não depende de nós, mas ela vem da mão poderosa do nosso Deus Todo-Poderoso. A salvação não depende daquilo que eu faço ou deixo de fazer. A salvação depende da minha fé colocada em Cristo Jesus. E esse Cristo é suficiente para nos salvar. E Ele também é suficiente para fazer com que nós mantemos a nossa fidelidade para com Ele, permanecer fiel até a morte. Amém? Concluindo, amados, o que é que nós podemos aqui fazer de uma forma prática? O que é que nós podemos colocar diante desse Deus Todo-Poderoso? Talvez muitas vezes você chegou em algum momento a querer parar a sua jornada, porque parece que a esperança ela foi embora. Parece que às vezes o nosso coração ele não quer continuar ou ir até o fim. Mas muitas vezes nós, quando pegamos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus soar bem forte ao nosso coração. O justo seguirá o seu caminho firmemente. E nós sabemos, e o justo sabe, que temos que chegar ao fim dessa estrada. E isso nos dá força para lutar contra tudo e contra todos que se opõem ao Evangelho. A Bíblia diz: aquele que for fiel até a morte, receberá a coroa da justiça. O que é que devemos fazer, irmãos? Permanecer fiéis a essa palavra. Não olhar para as dificuldades. A palavra de Deus diz que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar mais para trás. Ele sempre tem que seguir avante. Ele sempre tem que prosseguir, sabendo que o final, o alvo, é estar diante da presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Queridos, que essa palavra ela fique gravada em seu coração, que você possa manter para com Deus a fidelidade, e você possa manter para com Deus a sua perseverança, sabendo que o Deus que prometeu na sua vida estas bênçãos, Ele é fiel para cumprir com todas elas. Amados, louvamos a Deus o privilégio de estarmos hoje aqui, e de coração nós queremos agradecer as irmãs
que fazem parte da União Feminina, o nosso departamento de homens que está aqui presente, o nosso departamento de jovens, aí o nosso irmão Lemuel, que nos ajudou aqui no louvor ao Senhor. E nós louvamos a Deus por termos esse grande privilégio de estar nos átrios do Senhor. Como é bom, irmão, estar na casa de Deus. A Bíblia diz que nos átrios do Senhor, um dia vale mais do que 1000. Agora, pedimos também aos irmãos que estejam orando por aqueles que muitas vezes se encontram enfermos, né? Nosso irmão Diácono Miguel, que ainda está internado, que os irmãos continuem orando por ele. Ele está esperando lá fazer um exame, uma ressonância, né, magnética, para que os médicos possam avaliar e ver realmente o que foi que provocou, né, toda essa dificuldade e esse problema que ele está enfrentando. E às vezes esses exames demoram um pouquinho, né? A aprovação, o especialista para vir fazer, e às vezes tem essa dificuldade e o paciente tem que ficar esperando, né? Eu acho que quando a pessoa está doente, ele já recebe esse nome de paciente, porque realmente tem que ter paciência, né? É um momento que você, muitas vezes, a paciência tem que ser colocada à prova ali. Mas eu tenho certeza que a mão do Senhor está com o seu servo ali, naquele hospital, e com certeza no final, ele estará cantando o hino de vitória. Orem por aqueles que não estão podendo estar aqui na casa de Deus, estão impedidos. Agradeço a Deus, aos irmãos que estiveram orando pela minha mãe, né? Ela estava lá em Natal, mas ela já retornou, está novamente aqui em Recife. Ela chegou desde segunda-feira. Que os irmãos continuem orando pela sua vida. Orem também pelo meu irmão, o Marcos, né? O presbítero Marcos, que está lá em Natal. Ele sofreu um acidente de moto, está lá ainda com a perna engessada, recuperando. Sente ainda algumas dores, né? Mas com certeza, daqui para frente, a sua recuperação vai avançar. E nós cremos que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros, né? A Bíblia diz que aquele que ora, Deus, ele ouve as nossas orações. Amém? Querido, vamos nos colocar em pé. Eu vou convidar o diácono Cícero para fazer essa oração final. E logo após a oração do diácono, nós estaremos assim impetrando a bênção apostólica e despedindo os irmãos na graça e na paz do Senhor. Vamos orar a Deus. Pessoal, os irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus, irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Glória a ti, pela Jesus. rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na tua casa, ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, Senhor, trazendo a oferta, Senhor, trazendo nosso louvor, nossa adoração, nosso culto, Senhor. A nossa oferta que é nós mesmos a ti, Senhor. Pela palavra que foi lida, que teu servo trouxe, Pai, pelo louvor que foi entoado ao teu nome, Senhor. Tudo isso é para a tua honra, para a tua glória, para a tua adoração, Senhor. Continua conosco, continua nos ajudando, continua nos fortalecendo, Senhor. Continua com a tua mão estendida, visita os enfermos que estão nos hospitais, meu Pai, da tua casa. Sim, ó, Senhor, Deus. tem misericórdia, Pai. Vai trazendo restauração, vai restaurando sua saúde, vai restaurando suas vidas, principalmente a espiritual, Pai. Louvado seja o teu nome. Ajuda cada um de nós a fortalecer na tua presença, Senhor. Nos Glória leve a ti, em paz, Jesus. debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia. Ajuda teu servo, ajuda o corpo de obreiro da tua casa, os diáconos, presbítero, o teu servo, pastor, ele e a sua casa, a sua família, meu Deus, vai dando livramento, vai fortalecendo, vai dando graça, Pai, vai sustentando a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, que nós devemos entender que nós somos dependentes de teu, Senhor, e que o Senhor possa cada dia, como a tua palavra disse aqui, o teu servo leu, o Senhor possa cada dia nos atrair para junto de ti, Senhor. Não apenas junto na igreja, mas junto sempre, Pai. Sim, meu Deus. Constante, aleluia, em qualquer momento, em qualquer situação. Glória Pois a o ti, Senhor Jesus. não é apenas aqui um templo, mas em qualquer momento da nossa vida, que nós podemos chamar o Senhor, Pai, como nosso guia, como nossa direção, como nosso baluarte, Amém, como Jesus. coluna, Senhor, aleluia, como rochedo, como o teu servo diz, olhando não apenas para o monte, mas olhando para o Deus que fez o monte, aleluia. Glória a Deus. Tudo isso eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo
esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.